Direção defensiva. O condutor, ao sair do seu trabalho sob chuva forte, enfrenta uma pista alagada. Ih, problema, hein? Nesse caso, ele deve aumentar a velocidade para atravessar a área alagada. Olha, antes de responder as alternativas aqui e analisar, deixa eu falar com você uma coisa. Você vai evitar ao máximo entrar em área de alagamento. Mas se porventura você estiver num trecho onde o trânsito está meio congestionado e de repente começou a ficar alagado, aí você vai saber o que fazer, tá? Esse lance de, eu vou entrar em área alagada, eu mesmo já me dei mal com isso. Vou contar aqui com as técnicazinhas que não funcionaram. Entrou água no motor do meu carro e o prejuízo foi gigantesco. Mas, se você já estiver ali dentro e começou a subir o nível da água, alagamento, então vamos analisar dessa forma. Aumentar a velocidade para atravessar a área alagada. Se você aumentar a velocidade e entrar na área alagada, você vai colidir com a água. Colide, dá aquela segurada no carro. Sem contar que para você vir em velocidade mais alta, você vai ter que ter uma marcha mais fraca. E marcha fraca joga menos compressão para fora do escapamento e acaba entrando água e complica ainda mais o negócio. Então isso aqui é erradíssimo. Fazer o mesmo percurso de um veículo de maior tamanho que o seu. Veja bem, um ônibus passou por um determinado trecho ali do alagamento, você viu que ele foi bem, eu vou também? Claro que não, gente. Ele é muito maior do que o meu. Se fosse fazer o mesmo percurso que um veículo do mesmo tamanho que o seu fez, aí faria sentido. Agora, um ônibus passou não significa que você vai passar, né? Tá fora isso aqui. Avaliar a proporção do alagamento, pois a água pode estar escondendo algum buraco mais profundo. Lindo. Eu tenho que preocupar com o tamanho, a proporção do alagamento? Sim. Será que dentro daquela água não está escondido algum buraco profundo que eu não estou vendo? Sim. Então isso aqui faz sentido. Essa letra C faz sentido. Vamos ler a letra D. Ultrapassar os veículos que estão à sua frente. Dentro do alagamento você vai entrar ultrapassando veículos. Obviamente essa é aquela alternativa absurda que já chega eliminando, né? Letra C é a resposta. Direção defensiva. Está provado que mais de 90% dos sinistros ou acidentes de trânsito acontecem por falhas humanas. É verdade, tá? Quais são as principais causas? Imperícia, que é a falta de habilidade do motorista. Negligência, que é o fato do motorista ignorar situações perigosas. Imprudência, que são atos, ações praticadas pelo motorista que tornam aquilo ali perigoso, com excesso de velocidade, avançar sinal vermelho, não respeitar os pedestres. Ou seria todas, hein? Aplicando aquele macete do 80%, a resposta D de dado. Então, só concluindo, 90% dos sinistros acontece por falhas humanas e elas estão relacionadas tanto à falta de habilidade do motorista, quanto ao fato do motorista ignorar situações perigosas, como também pelo fato dele praticar atos perigosos na direção do veículo. D de dado a resposta. Mais um aí sobre direção defensiva. Sobre a distância de segurança, é falso afirmar. O condutor deverá estar atento às condições climáticas. Começou a chover, pista molhada, visibilidade diminui, pista escorregadia. Então isso aqui é verdade, eu estou procurando a falsa. Já vou eliminar a letra A. O condutor deverá guardar distância frontal e lateral. Sim, entre seu e demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista. Essa é verdade. Eu estou procurando a falsa, vou eliminar. O condutor deverá guardar distância em relação ao bordo da via, acabei de falar, né? Já corrigindo aqui a alternativa anterior. Então essa também é verdade, eu estou procurando a falsa, vou eliminar. As condições do local não são importantes? Claro que são, né, gente? Essa é a falsa. D de dado a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva. É considerado alguma coisa o condutor que está à direção de um veículo com os pneus ruins, freios desregulados e luz queimada. O veículo não está em condições de ser conduzido, dirigido. Mesmo assim, o condutor assume a direção desse veículo e vai dirigir. Nesse caso, ele foi o quê? Imprudente, negligente, imperito ou teve excesso de confiança? Isso aqui é o quê? Imprudência, negligência, imperícia ou excesso de confiança? Bom, pode até ser que alguns tenham respondido excesso de confiança. Só que dentro da literatura de direção defensiva, não tem esse excesso de confiança. Lá vocês estudaram imprudência, negligência, imperícia. Confere? Excesso de confiança, não. Então já vou eliminar. A imperícia é a falta de
habilidade. Habilidade. Aí na hora de fazer uma manobra, esbarrou um carro, ou ficou inseguro na hora de fazer uma ultrapassagem, vai arrancar no morro, deixa o carro voltar. Isso é imperícia, não é o caso aqui, né? Então já vou eliminar aqui a letra C. Seria então imprudência ou negligência? A imprudência, cara, ela está relacionada a atos do motorista. Excesso de velocidade, avançar sinal vermelho. A negligência é quando ele ignora fatos, condições adversas, condições perigosas. E parece que é esse caso aqui, né? Ó. O veículo está com os pneus ruins, com os freios regulados, luz queimada, mesmo assim ele assume a direção do veículo. Então ele foi negligente, ignorou essas condições perigosas aqui. B de bola é a resposta. Mais um aí de sinalização viária. A placa R35A regulamenta o quê? Ciclista, transite à esquerda. Bom, estou vendo um ciclista e uma setinha apontando para ele ficar à esquerda. Poderia ser essa a resposta. Vamos analisar as outras. Ciclista, transite à direita. Aí não faz sentido, porque a setinha está apontando para ele ficar à esquerda, né? Então, proibido o trânsito de bicicleta. Também não é, porque para ser proibido tinha que ter aquela tarja transversal. Toda vez que for proibido, vai ter a tarja transversal, que é a tarja vermelha, né? Igual a faixa da camisa do Vasco aí. Tá fora. Circulação exclusiva de bicicleta. Até existe essa placa, circulação exclusiva de bicicleta. Mas ela não é desse jeito, não. É uma bicicleta desenhada de lado e não tem um hominho em cima igual aqui. Então é essa placa aqui. Essa aqui está fora. Sobrou mesmo a letra A, bem intuitiva, né? Ó, tem um ciclista e a setinha mandando ele ficar à esquerda. Então, tudo a ver aqui com a letra A. No chute, você iria nessa letra A, não é verdade? Pois é. Sinalização viária. A placa R32 regulamenta o quê? Essa placa aqui, ó. Estou vendo um ônibus de frente dentro de uma placa de regulamentação. Tem gente que vai confundir isso aqui com ponto de ônibus. Não é. Quando é ponto de ônibus ou ponto de parada, a placa é azul. Ela é no formato retangular, colocado na vertical. E aqui dentro vai vir o ônibusinho desenhado aqui, né? Essa azul é a placa de ponto de ônibus, ou ponto de parada. Essa aqui não. E interessante que até determinados órgãos de trânsito costumam confundir. Coloca essa placa aqui no ponto de ônibus. Não pode. Essa aqui é outra coisa. Essa placa aqui seria circulação exclusiva de caminhões. Isso aqui não é um caminhão. Você está com cara de ônibus. Já vou eliminar. Estacionamento regulamentado para ônibus. Se fosse estacionamento regulamentado, teria a letra E de estacionamento. Então, não é estacionamento. Trânsito regulamentado para veículo de grande porte. Olha, normalmente, quando a sinalização de trânsito quer representar veículo de grande porte, eles colocam caminhão e carreta, eles não colocam ônibus. Então, não é. Sobrou letra D. Circulação exclusiva de ônibus. Essa, quando você perceber essa placa aqui num determinado trecho, pode saber, aquela via, normalmente não é a via toda, a pista toda, mas aquela faixa de trânsito ali, só pode circular ônibus. É exclusiva para ônibus. Se você circular ali, você vai estar cometendo infração de trânsito e pode ser multado. Normalmente vai ter câmeras ali ao longo dessa faixa de trânsito, sinalizada com esta placa, e a câmerazinha monitorada lá numa central vai ver você circulando por ali, a multinha vai chegar para você depois, beleza? Circulação exclusiva de ônibus. Eu ia falar caminhões porque tem uma dessa também, com caminhãozinho desenhado. Também, mesmo sentido, circulação exclusiva de caminhões, veículos de grande porte. Nesse caso aqui, letra C, é para ônibus. Mais um aí de direção defensiva. Os automatismos são classificados pela direção defensiva como? Automatismos são gestos, atos praticados pelo condutor de forma natural, sem perceber. E por que esses automatismos acontecem? Porque ele habitua a fazer de um determinado jeito. Então, o jeito de você pegar na alavanca de marcha, o jeito de você pisar nos pedais de freio, o jeito de você regular o banco para você dirigir, o jeito de você pegar no volante, o jeito de você virar o volante, tudo isso vai virar hábito, tudo isso vai virar automatismo. E esses automatismos podem ser corretos ou incorretos. Os incorretos você elimina logo no início, por isso seu instrutor tem que ficar ligado nisso aí. Porque se ele deixar você ficar fazendo numa postura incorreta, aquilo vai virar um automatismo incorreto e depois para tirar aquele vício vai ser terrível. Já em contrapartida, tudo que for automatismo correto, ou tudo que for postura correta, ele vai te orientar, procure sempre fazer daquele jeito, para então virar um automatismo correto e a partir dali você não consegue mais fazer errado. Então a resposta aqui, letra D de dado,
eles são corretos ou incorretos. Elimine os incorretos, adote sempre os automatismos corretos. Mais um aí de direção defensiva. A direção alguma coisa, que vai ser corretiva, cautelosa, preventiva ou arriscada, que vai encaixar dentro desse espaço aqui, essa direção é comportamento que deixa o condutor preparado para agir mediante acontecimentos de perigo no trânsito. Veja, deixa o condutor preparado para agir mediante acontecimentos de perigo no trânsito. A direção defensiva, vamos colocar assim, direção defensiva. Ela tem duas vertentes. A corretiva, que é aquela onde o condutor não está preparado para a situação perigosa. Ele espera acontecer para ele poder reagir e evitar o acidente. Mas tem a direção defensiva preventiva. A preventiva é aquela onde o condutor já está preparado para situações perigosas no trânsito, certo? E é justamente essa que a gente está procurando, ó, letra C. Professor, mas a cautelosa aí não seria a mesma coisa que preventiva? Sim, cautela e prevenção são amigas, têm as mãozinhas dadas. Mas se você procurar dentro do manual de direção defensiva, você não vai achar direção cautelosa. Lá existe direção corretiva e direção preventiva. Cautelosa não existe lá, apesar de poder ser entendida aqui como sinônimas, né? Arriscada também. Existe direção arriscada lá dentro dos conceitos de direção defensiva? Não existe. Eles colocaram isso aqui para encher linguiça. A gente sabe que existe a corretiva e a preventiva. Nesse caso, se ele já está preparado, é a preventiva. Direção defensiva é o tema dessa questão. A aceleração brusca e o uso incorreto do acelerador, quando fala o incorreto, é de maneira indevida. Você está dentro de uma curva onde você não deveria fundar tanto o pé no acelerador e acelera. É isso que é o incorreto aqui que o Detran traz, tá? Podem provocar o desgarramento da parte dianteira do veículo. É verdade. Imagina que aqui está a roda traseira, ó, roda traseira, roda dianteira. Isso aqui é o veículo, né? Isso aqui é a frente dele. Nossa, mas isso aqui ficou a traseira do carro, né? Aqui é que ficou a traseira, ó. Traseira, frente. Aqui está o farol dele, tá? Imagina que você acelerou demais. Quando você acelera, o que acontece? O peso sobrecarrega o eixo traseiro. A frente tende a fazer o quê? Levantar, erguer. Isso faz com que ela perca peso. Perdendo peso, ela perde a aderência na pista e vai desgarrar a dianteira. Ok. Esse tipo de reação é chamado de comportamento o quê? Aí quem estudou direção defensiva, aquela parte mais chata da direção defensiva, fala desses dois bacaninhas aqui, esses dois irmãos aqui, ó, comportamento subesterçante e comportamento sobreesterçante. Esse inseguro e inadequado aqui, só para encher linguiça. É sub ou é sobre? Sobre é quando o peso vai para frente, aí é sobre. Sobre. Sub é quando o peso vai para trás, aí aqui é sub. Nesse caso, o peso foi para frente ou foi para trás? Veja bem, ó, acelerou, o peso foi para trás. Então é subir. Subesterçante. Comportamento subesterçante. Difícil, professor? É chato. Não é nem que é difícil, é chato. É só entender essa dinâmica aqui. Não dá para explicar com detalhes na hora de uma correção de uma questão. Você tem que assistir essa aula lá de novo. Mas rapidamente, deu para desenhar o carrinho aqui mostrando se você acelera o peso vai para trás, então é sub. Se você freia o peso vai para frente, aí é sobre. Volte o vídeo, assista mais algumas vezes, anote o que for preciso para não errar esse tipo de questão tinhosa na hora da prova. Direção defensiva é o tema dessa questão e ela nos traz o seguinte: recomenda-se que a manobra de seja evitada sempre que possível. Seria a manobra de marcha ré, de conversão, baliza ou ultrapassagem? Olha, a manobra de conversão, que é o virar à direita, virar à esquerda, não tem como evitar. Se você precisa virar para aquele lado, você tem que ir para aquele lado. Então, essa aqui de cara é absurda. A de baliza até daria para evitar, né? Tem gente que evita, inclusive. Tira a carteira, aí com medo de fazer uma baliza ali no centro da cidade, todo mundo olhando, ele vai e evita. Mas não é recomendação da direção defensiva evitar a baliza, não. Não, pelo contrário.
A direção defensiva até te incentiva, ó, faça mais baliza, ainda que você erre, para você treinar, desenvolver habilidades. Então não é recomendável você evitar baliza, não. Entre a marcha ré e a ultrapassagem, a ultrapassagem é muito perigosa. Ela é muito perigosa. Mas a direção defensiva recomenda que você evite ultrapassagem? Não. A direção defensiva recomenda que você tenha o máximo de cautela na hora de executar uma ultrapassagem necessária. Então não é essa aqui, não. Agora, a marcha ré é uma manobra que deve ser evitada. Só faça a marcha ré se não tiver outro recurso, por menor que seja a marcha ré. Às vezes uma marcha rézinha de nada, você passa em cima de alguma coisa que está lá atrás, você não viu, alguma coisa mais baixinha, criança, um carrinho de mão que está lá atrás, um brinquedo, alguma coisa. Então é uma manobra que tem que ser evitada. Essa é a resposta, letra A.